Niso Economia. Nós estamos começando mais uma edição do Niso Economia, aqui pela Rádio Niso e também pelas nossas plataformas digitais. A gente tem trazido o professor Renato Vaz Garcia, ele é mestre em Economia, coordenador do curso de Ciências Econômicas e também do Laboratório de CSA aqui da Uniso, para falar de economia de uma forma mais simples, sem aquele chamado economês. Professor, mais uma vez bem-vindo, obrigado por estar junto com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos. Um assunto que pega algumas pessoas, assusta um pouquinho, mas é um assunto que dá para a gente tratar até sem economês, né, professor? Sim, sem dúvida. Agradeço novamente aí o convite, né? E acho que é um assunto que precisa ser discutido, sabe? Investimento, às vezes, é um assunto que tem um certo tabu da sociedade, mesmo dentro das famílias. As pessoas, às vezes, têm dificuldade em discutir a questão do dinheiro em família. Então, eu acho que é importante trazer essa discussão para a sociedade. Para a gente começar, no último episódio, nós falávamos sobre o bloqueio das bets. E no meio da conversa, o senhor citou, se eu tirar de um dinheiro que me sobrou, eu recebi o meu salário, paguei aquilo que eu precisava pagar, adquiri aquilo que eu precisava adquirir para ter um mês tranquilo, e eu tive a sobra, que é, obviamente, todo mundo trabalha para que haja essa sobra para você ter o seu lazer e tudo mais. O senhor falou, se eu tirar um pouco desta sobra e fizer um investimento, eu vou ter um retorno financeiro lá na frente. O que é esse investimento para se ter um retorno lá na frente? Sim, eu acho que é importante, acho que o primeiro passo é a gente trazer esse assunto do investimento com a seriedade que ele precisa, porque é um assunto bastante assim que precisa ser discutido na sua plenitude, porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas às vezes acabam assim sendo iludidas por muita gente que investimento é uma coisa fácil, que você vai ficar milionário investindo do dia para noite em criptoativo, em bolsa, em bets mesmo, né, como a gente conversou a semana passada, mas é um assunto que exige a sua seriedade. A partir do momento que a pessoa consegue guardar uma parte da sua renda, isso já é uma coisa extraordinária no caso do Brasil, né? Porque nós somos um país de renda média, um país que tem uma população pobre bastante considerável. Então, a partir do momento que sobra alguma coisa para você, isso já é uma coisa fantástica. E a partir do momento que você consegue fazer isso, é, já é um, já é uma questão muito difícil você ter conseguido guardar. Eu imagino, né, a dificuldade das famílias, às vezes, de guardar lá 10, 15, 20% do seu orçamento. Então, para que arriscar esse dinheiro, né? Então, é um recurso que eu preciso colocar em algo que vá me trazer rentabilidade, lógico, mas acima de tudo, eu tenho que colocar em alguma coisa que vá me dar uma segurança de que no futuro, quando eu não tiver eventualmente tendo uma renda, quando eu estiver aposentado, por exemplo, e não poder exercer minha força de trabalho, eu preciso ter esse recurso lá na frente com uma certa quantidade de juros embutida nele para me sustentar. Eu sempre costumo falar para os alunos em sala de aula que, dada a nossa conjuntura, o quanto que a gente criou, né, de problemas até associados à questão previdenciária no Brasil, de gastos previdenciários absurdamente altos, a gente não pode depender exclusivamente da aposentadoria de INSS, né? E todo mundo vai ficar idoso em algum momento, todo mundo vai parar de trabalhar em algum momento e vai querer ter uma certa folga financeira. Então, quanto antes você começar a ter essa folga e aplicar esse recurso em investimentos que tragam lá uma segurança para você e uma rentabilidade, você vai ter mais uma aposentadoria mais tranquila, né? Eu acho que assim, a questão do sucesso financeiro, de você ter uma certa folga financeira e ter uma tranquilidade em relação ao dinheiro no futuro, passa muito mais por uma questão de comprometimento do que uma questão de inteligência, né? Não é porque eu sou muito bom em mercado financeiro, então eu vou aplicar nisso, eu vou aplicar naquilo, e aí fazendo essas estratégias eu vou ter um retorno adequado. Eu acho que não é tanto isso, é mais o comprometimento de você conseguir guardar um pouquinho que seja. Tem um mega investidor muito famoso chamado Warren Buffett, e ele, assim, a fortuna dele ele conseguiu já do meio da vida dele para frente. Por quê? Porque quando você começa a investir, né, por migalhas que seja, por pouquinho que seja, mas o quanto antes você faz isso, isso tem um comportamento exponencial, né? Conforme vai passando o tempo, o seu rendimento vai aumentando muito, porque é sempre um rendimento que vai sendo aplicado sobre o que você tinha no passado aplicando.
Então isso vai crescendo de uma forma exponencial e precisa ter paciência, né? Isso é uma coisa também, às vezes difícil das pessoas lidarem, né? Elas querem, com esse mundo que a gente está vivendo de muitas mudanças rápidas, de redes sociais, as pessoas às vezes têm muita pressa, né? Já quer ficar milionário antes dos 30, já quer ficar muito rico muito cedo, né? E assim, tem que ter muito pé no chão com o dinheiro, né? Porque uma vez que você tem alguma dificuldade financeira, isso acarreta uma série de outros problemas, né? Problemas sociais, problemas de saúde, problemas familiares. Então é uma questão bem séria mesmo, né? Essa questão de tem que tomar cuidado com o dinheiro, e é um ditado popular e antiquíssimo, né? Que o dinheiro não aceita desaforo. E se você não tratar ele Exatamente. bem, se não tratar ele com carinho, realmente. Exatamente. Agora, ele não aceitar esse desaforo, como o senhor disse, separar uma parte disso para guardar, para investir, esse guardar não é colocar embaixo do colchão, Sim, como os sim, nossos sem avós dúvida, faziam. sem dúvida. Esse dinheiro ele precisa ir para as mãos de quem saiba trabalhar esse dinheiro para Sim. fazer com que haja essa rentabilidade. Exatamente, porque a partir do momento, imagina lá que você tem R$ 1.000, conseguiu guardar 200. Se você deixar esse 200 guardar na sua casa sem aplicar em lugar nenhum, o poder de compra desses 200 hoje vai ser diferente do poder de compra desses 200 daqui a um ano. Porque nós temos uma questão chamada inflação, que é o aumento do nível de preços. Então, R$ 200, você compra uma quantidade de produtos hoje, daqui a um ano você não vai comprar essa mesma quantidade de produtos. Então, por isso que você precisa, pelo menos, ao fazer uma aplicação, fazer uma aplicação que te pague pelo menos a poupança, pelo menos a inflação. Tá? Precisa pagar pelo menos o valor da inflação. E hoje nós temos uma série de investimentos, de renda fixa, mesmo títulos públicos, que são investimentos assim que muita gente faz porque é um investimento que é o governo que está pegando dinheiro emprestado nosso. Obviamente que a gente não pode falar de totalmente seguro para nada em questão de investimento financeiro, por conta de que tudo vai ter risco. Mas é um investimento que tem um risco relativamente baixo, e você consegue rentabilidades acima da inflação. Tá. Né? Você tem títulos hoje públicos que pagam o valor da inflação, então ele já te cobra a inflação mais 6%, por exemplo, ao ano. Então você consegue uma rentabilidade real, que a gente chama. A rentabilidade real é quando você ganha um rendimento além do que foi a inflação. Então significa que você está ganhando patrimônio. Quando você aplica num investimento, e esse investimento, por exemplo, nós temos uma inflação que está lá na casa dos 5%. Se você aplica no investimento e esse investimento te dá um retorno de 4% ao ano, você está, na realidade, perdendo dinheiro. Tá? Porque você primeiro precisa pagar, assim, garantir que o seu poder de compra seja mantido por conta da inflação. E aí, depois disso, você tem uma rentabilidade real. E de novo, é importante enfatizar que as pessoas não precisam fazer loucuras em relação ao dinheiro, né? Como você enfatizou do desaforo, porque quanto mais você avança para investimentos de riscos maiores, assim, a possibilidade de você perder dinheiro é muito grande. Você vai, obviamente, buscar retornos maiores, mas retornos maiores geralmente vêm acompanhados de riscos maiores. Então, daí, quanto maior o risco, pior vai ser. Né? Já dizia o tio do Peter, né, do Homem-Aranha, né? Quanto mais maiores os poderes, maiores são as responsabilidades. E é isso aí, óbvio que a gente faz uma brincadeira, me passou isso pela cabeça agora, porque realmente o investimento é maior, mas se cair, o tombo é um pouco maior. Agora, professor, explica pra gente, de uma forma obviamente resumida, quais são hoje os melhores pontos ou os melhores lugares para se fazer esse investimento? Quais são as melhores formas? Porque quando se fala em investimento, por exemplo, vai se pensar na bolsa. E eu me lembro da época, hoje a gente tem isso tudo digitalizado, mas eu me lembro da época que uma bolsa de valores era aquele monte de telefone, aquela loucura, um ligando para o outro e querendo comprar e querendo vender e tudo mais. Sim. Hoje, isso tudo é de uma forma digitalizada. Mas já nos meus 45 anos, eu não consigo. Eu olho aquele monte de gráfico e não consigo entender. Eu imagino pessoas que têm um pouco mais de idade, que queiram entender, que conseguem fazer esse tipo de investimento, que não tem, por exemplo, um grau de instrução que vai conseguir fazer essa leitura. Então, precisa ter um pouco mais de tranquilidade e facilidade na hora de fazer esse investimento. Queria que o senhor tentasse ensinar o caminho das pedras neste ponto. Não, sim, assim, a gente nunca recomenda nada, né, em termos de investimento, mas
se a gente olhar para o leque de investimentos que nós temos hoje no Brasil, ele é muito grande, muito grande. Se a gente pegar período no começo dos anos 90, a gente não tinha tantas escolhas como tem hoje. E assim, como eu falei anteriormente, eu acho que o principal é buscar aquele investimento que você sabe o risco que você está correndo. Você precisa investir em alguma coisa sabendo do risco que você está correndo, porque às vezes, muitas vezes, o risco fica uma coisa escondida, né? Você vai olhar só o retorno daquilo. Então eu acho que o principal passo é a pessoa olhar o risco que ela vai correr ao fazer o investimento. E aí a gente tem escalas de risco. Você tem investimentos que vai ter riscos menores, como eu falei dos títulos públicos. Qual que é o risco do título público? É o governo não pagar a dívida pública, não pagar a dívida, porque o título público é como se fosse um pedaço de papel que o governo chega para você e fala, ó, compra meu pedaço de papel aqui. E aí você compra esse pedaço de papel, o governo fica com esse dinheiro, usa esse dinheiro para pagar as contas públicas, pagar os gastos do governo, e você com esse pedaço de papel na mão fica com o direito de receber juros periodicamente por isso. Então o risco é o governo não te pagar esses juros e não te pagar o valor que você emprestou para ele. Apesar da gente às vezes ter uma discussão de risco fiscal e tal, essa é uma situação muito, muito difícil de acontecer, tá? Não estou falando que é impossível, obviamente. Mas assim, é um risco muito baixo comparado a outros investimentos. E aí quando a gente vai avançando para outros investimentos, a gente tem uma série de investimentos em renda fixa, de CDBs que os bancos vendem para a gente. Também tem que tomar cuidado com esses títulos de renda fixa, de títulos privados dos bancos, para ver também a capacidade financeira desse banco. Às vezes é um banco que não está com uma liquidez tão alta, é um banco que está passando por um período meio ruim. E aí nessa questão também é importante um seguro, uma espécie de seguro que os bancos mesmo criaram junto com o Banco Central, chamado Fundo Garantidor de Crédito, que se você aplica, né, um recurso num banco, numa aplicação, não são todas aplicações, e o banco quebra, você tem direito de reaver até R$ 250 mil que se você tinha aplicado lá por CPF e por instituição. Isso é uma coisa importante, às vezes, quando você vai aplicar nos bancos. Ver se tem esse seguro desse fundo garantidor. E aí, saindo um pouco disso, a gente tem já as categorias de risco um pouco mais elevado, que daí são as ações, o mercado de opções. Aí, realmente, acho que você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, mas, de novo, principalmente no risco, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu vou comprar ações da Petrobras para ganhar dividendo, né? Dividendo é uma coisa que eu sempre vou ter, Petrobras nunca vai quebrar, vai sempre me dar lucro, beleza, vou viver de dividendos da Petrobras. Só que tem que tomar um certo cuidado com essa estratégia, porque imagina que você, por exemplo, você comprou uma ação da Petrobras por R$ 30. E aí, ao longo de um ano, chegou lá no final do ano, você recebeu R$ 10 de dividendos da Petrobras. Você fala, nossa, que beleza, né? 30%, 33% de dividendos aí e tal. Valor bem alto comparado ao que eu paguei. Só que a hora que você vai ver o valor desses R$ 30 da ação efetivamente que você pagou, ele está valendo 20, ele está valendo 10. Às vezes não compensa, por isso você tem que tomar cuidado com essa estratégia de dividendos também. Então, quando você vai avançando em termos de assumir um pouquinho mais de risco, não tem problema nenhum, né? Você tem que, às vezes, dar uma certa apimentada na sua carteira de investimento buscando riscos maiores. Mas tenha noção do risco que você está correndo, porque às vezes o tombo pode ser tão grande que você não perca só o dinheiro da aplicação do seu investimento, você precisa para cobrir esse investimento que você tomou um tombo, pegar dinheiro de outros lugares, enfim, é uma situação que pode ser muito maior do que o planejado. Professor, para a gente encerrar, existem os bancos hoje, os bancos digitais, que oferecem uma gama de serviços imensa. O senhor falando agora dessa compra de ações para tentar viver de dividendos, a minha intenção não era essa, era aprender um pouquinho, mexer um pouquinho. Eu comprei algumas ações das americanas, isso faz um pouco mais de um ano, e comprei por um valor. Um dia antes as ações estavam subindo, um dia depois que eu comprei as ações despencaram. Então eu tive um prejuízo, tá lá, não vendi as ações, não pretendo vender, até porque eu ainda acredito numa reviravolta. Mas não era esse o assunto, é que eu me lembrei agora do senhor trazendo essa informação. Nos bancos digitais, eles oferecem essa gama de serviços. Dentre eles, por exemplo, um banco oferece a caixinha, para você ir colocando, guardando dinheiro, fazer uma programação, vou comprar um computador, eu vou guardando esse dinheiro lá.
Eu ouvi, e eu fiz isso durante um tempo, guardei o dinheiro lá, tinha um planejamento, guardei o dinheiro lá, porque se o dinheiro na minha carteira ou o dinheiro numa conta corrente, ele vai saindo. Porque eu pensei, é melhor o dinheiro estar parado numa caixinha, embora eu possa, eu vou poder mexer nele daqui 24 horas, mas é melhor que ele esteja lá dentro dessa caixinha, que ele está me rendendo um mínimo, 1 centavo o tempo Uhum. que ele permanecer lá, do que ele está na minha carteira. O pensamento pode ser assim, ou ele ser um pensamento ainda que é a mesma coisa que o dinheiro embaixo do colchão? Não, tem que tomar um certo cuidado, às vezes, com não só bancos, qualquer assessoria financeira, qualquer empresa do setor financeiro, porque eles também têm um interesse, né? Eles Sim. têm a sua atuação profissional visando a sua gestão, o seu lucro e tal. Então, às vezes, pode ser que, eu não sei exatamente o que o banco faz, né, com essa caixinha que você comentou, o que ele aplica esse dinheiro e tal, mas às vezes é melhor você, assim, você analisar as alternativas de aplicação que tem, considerando liquidez, considerando risco, e você fazer isso de maneira autônoma, né? Uhum. Não deixar você... É óbvio que você pode pedir orientação para assessor, o próprio banco pode te sugerir coisa e tal, mas assim, a decisão sempre tem que ser muito autônoma, porque existe muito interesse, né, nessa questão por parte da empresa, né? E isso faz parte do jogo, né? É mercado. É mercado, né? E a gente só precisa ter consciência disso, né? Então, às vezes, um assessor de um investimento de um banco aí privado vai mandar uma mensagem para você, ó, tem um investimento imperdível aqui, é só para você e alguns investidores seletos aqui. Só que você precisa investir agora, não sei quantos mil e tal. Toma cuidado com isso, né? Toma cuidado. É sempre bom você mesmo tomar suas decisões. é, Questione seu assessor, questione gerente de banco, mas assim, a decisão tem que ser sua, porque às vezes você vai se envolver numa aplicação financeira, essa questão da liquidez que eu comentei algumas vezes, é muito importante porque dependendo do seu objetivo financeiro, você precisa ter aquele dinheiro na hora, né? Se for para tiver alguma emergência, eu preciso sacar aquele dinheiro na hora. E tem alguns produtos financeiros que você não pode fazer isso. Você tem que esperar um tempo, tem que esperar às vezes anos para poder reaver esse recurso. Então tem que ser uma decisão muito própria, né? Obviamente pedindo orientação, mas a decisão tem que ser muito sua. Professor Renato, obrigado mais uma vez. Sempre muito bom conversar com o senhor, a gente aprende muita coisa e espero que o ouvinte, que o internauta que vai acompanhar esse conteúdo também aprenda e possa enviar as perguntas também, interagir com a gente durante esse papo aqui no Uniso Economia. Mais uma vez, obrigado, uma ótima semana. Eu que agradeço, Douglas, estamos aí sempre à disposição do Niso Economia. Só você ficar ligado, então, Uniso Economia, vai lá no nosso canal no YouTube, Uniso, né, Universidade de Sorocaba, curta, compartilha e compartilha esse conteúdo também para que mais pessoas possam receber esse nosso conteúdo. E até a próxima. Uniso Economia.